Janeiro de 1984. 3.000 pessoas gritam em uníssono dentro de um auditório em Los Angeles. No centro do palco, o homem mais famoso do planeta caminha em direção ao ápice de sua glória. Mas, em uma fração de segundo, o triunfo se transforma em um filme de horror silencioso. O que o público vê não é um efeito especial. É o início de uma contagem regressiva de 25 anos que mudaria a face da música e destruiria um homem por dentro. Ele era intocável. Michael Jackson não era apenas um cantor em 1983. Ele era um fenômeno sísmico que havia acabado de redefinir a indústria com Thriller. Todas as marcas do mundo queriam um pedaço desse brilho, e a Pepsi venceu a guerra, assinando o maior contrato publicitário já visto até então. A ideia era simples: unir a geração Pepsi ao rei do pop em um comercial que exalasse modernidade. O cenário era o Shrine Auditorium. O clima? De eletricidade pura. Michael, aos 25 anos, estava no auge de sua forma física e mental. O roteiro exigia que ele descesse uma escadaria majestosa enquanto fogos de artifício iluminavam sua silhueta ao som de Billie Jean. 5 takes foram realizados. 5 vezes a perfeição foi alcançada. Mas o diretor queria mais uma. O que ninguém sabia era que aquela sexta tentativa não terminaria em aplausos, mas em um segredo que Michael carregaria até o túmulo. O que aconteceu naqueles degraus não foi um erro de coreografia, mas uma falha técnica que engatilhou algo muito mais sombrio do que as chamas que estavam prestes a subir. A contagem regressiva começou. As câmeras rodavam. Michael descia os degraus com a confiança de quem dominava o mundo, mas a pirotecnia programada para explodir atrás dele foi acionada antes do tempo. Em um piscar de olhos, o topo da cabeça de Michael Jackson foi envolvido por uma coroa de fogo. O mais perturbador, ele continuou dançando. Por quase 10 segundos, Michael rodopiou enquanto seu couro cabeludo queimava, alimentado por produtos capilares altamente inflamáveis que ele usava para manter o brilho sob as luzes. A equipe de segurança correu em desespero, mergulhando sobre o astro para abafar as chamas. Quando ele finalmente foi levantado, a imagem era devastadora. Mas a verdadeira gravidade do que ocorreu ali não estava apenas no que os olhos podiam ver. Enquanto era levado às pressas para o Broadman Medical Center, o diagnóstico inicial falava em queimaduras, algo tratável para qualquer pessoa comum. Mas Michael não era uma pessoa comum. E o que os médicos descobriram escondido sob a pele ferida do cantor revelaria que o acidente de 1984 era apenas o primeiro dominó de uma queda interminável. Os prontuários médicos do Dr. Steven Hofflin, mantidos sob sigilo por anos, descrevem uma realidade brutal. Queimaduras de segundo e terceiro graus ocupavam uma área do tamanho da palma de uma mão no topo do crânio. Michael estava em choque, tremendo, envolto em cobertores térmicos para estabilizar seus sinais vitais. Foi aqui que a solução para sua dor começou a desenhar seu destino final. Para suportar a agonia dos curativos e das primeiras cirurgias reconstrutivas, os médicos administraram doses potentes de Darvocet N e Percocet. Mas havia um complicador silencioso que o mundo ainda não conhecia. O Dr. Arnold Klein, consultado durante a internação, confirmou que Michael sofria de lúpus eritematoso discoide. Essa condição tornava sua pele e seu couro cabeludo infinitamente mais sensíveis e difíceis de cicatrizar. A travessia para a recuperação não seria uma linha reta, mas um labirinto de dor crônica, o que nos leva à parte mais perturbadora desta jornada. As cirurgias para expandir o couro cabeludo e tentar fechar a ferida aberta tornaram o uso de analgésicos uma necessidade diária. Michael Jackson estava sendo reconstruído fisicamente, mas a base de sua estabilidade mental estava sendo corroída por substâncias que ele nunca mais conseguiria abandonar.
Mas o que ele escondeu por trás das perucas perfeitas nos anos seguintes era um segredo que nem mesmo seus amigos mais próximos ousavam questionar. Décadas se passaram e a imagem pública de Michael se tornava cada vez mais excêntrica. O mundo focava nas mudanças em seu rosto, mas o verdadeiro abismo estava escondido sob o chapéu e os fios de cabelo sempre impecáveis. O que o público via como vaidade excessiva era, na verdade, uma camuflagem desesperada. Com o passar dos anos, a tolerância de Michael aos remédios disparou. O Percocet já não bastava. Ele avançou para o Demerol, um opiáceo derivado do ópio com um poder sedativo avassalador. O uso contínuo causava insônia severa e ansiedade, um ciclo vicioso que ele tentava quebrar com o Propofol, o anestésico hospitalar que eventualmente pararia seu coração em 2009. Mas a revelação mais chocante só viria à tona após sua morte, durante a autópsia e os relatos dos detetives Scott Smith e Orlando Martinez. Eles confirmaram que por trás de toda a glória de seus shows, Michael era tecnicamente calvo no topo da cabeça. As cicatrizes do acidente de 84 nunca permitiram que o cabelo crescesse novamente. No entanto, o detalhe que arrepiou até os peritos mais experientes foi o que ele fez para disfarçar essa marca eterna. Para que ninguém visse a base de suas perucas ou a falha no couro cabeludo, Michael tinha o topo do crânio inteiramente tatuado de preto. A aprovação de Michael não era apenas física. Era uma batalha pela preservação de um mito que ele mesmo criou. Ele viveu em um estado de performance perpétua, onde até seu corpo era uma ilusão mantida por tatuagens cosméticas nas sobrancelhas e lábios para esconder as marcas do tempo e da doença. Mas há uma ironia trágica em meio a tanta dor. Mesmo enquanto se afundava na dependência que o mataria, Michael transformou seu trauma em um ato de altruísmo sem precedentes. Ele processou a Pepsi e recebeu uma indenização milionária, cerca de $1,5 milhão. Mas ele não ficou com um único centavo. Ele doou o valor integral para o Broadman Medical Center, criando o Michael Jackson Burn Center. Enquanto ele mesmo lutava contra as sequelas psicológicas das chamas, ele financiava a cura para crianças que sofriam o mesmo destino. A recompensa de Michael foi o legado de salvamento de vidas, mas o preço cobrado foi sua própria sanidade. O clímax dessa história não aconteceu em 2009, mas sim naquele palco em 1984, quando o homem morreu para que o mito viciado pudesse sobreviver. Mas a pergunta que permanece é: a turnê final que ele planejava seria sua salvação ou apenas a última tentativa de pagar uma dívida que ia muito além do dinheiro? A história de Michael Jackson é frequentemente lida como uma sucessão de escândalos, mas quando olhamos através das lentes do acidente de 1984, ela se torna uma tragédia clínica. O anúncio da turnê This Is It era um esforço desesperado para saldar uma dívida de mais de $500 milhões e restaurar sua imagem. No entanto, o corpo que deveria subir ao palco era um mapa de cicatrizes, tatuagens corretivas e uma dependência química que começou com uma simples faísca em um comercial de refrigerante. O retorno nunca aconteceu porque Michael nunca saiu daquele auditório em 1984. Ele ficou preso naquele momento de dor. A reflexão que conecta o início ao fim é clara. O mundo celebrou o rei do pop, mas ignorou o homem que queimava em silêncio diante de todos. O legado de Michael Jackson não é apenas a música que mudou o mundo, mas o lembrete sombrio de que a glória absoluta pode ter um custo invisível, tatuado na pele e escondido sob uma peruca perfeita. A pergunta final não é por que ele morreu, mas como ele conseguiu sobreviver por tanto tempo carregando o peso daquele incêndio. A verdade sobre Michael Jackson é muito mais profunda do que os tabloides jamais ousaram contar. O que vimos aqui não foi apenas um acidente,
mas o sacrifício silencioso de um homem que deu sua própria saúde para manter uma ilusão de perfeição para o mundo. Se você quer descobrir as verdadeiras histórias não contadas, os bastidores da genialidade e as sombras que moldaram o rei do pop, você precisa fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal. Aqui nós não ficamos na superfície. Depois de saber que Michael viveu décadas com o couro cabeludo tatuado e em dor constante devido ao acidente de 84, você acha que a indústria da música foi cúmplice de sua destruição ao exigir que ele continuasse sendo perfeito? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa.